Fala, gurizada medonha! Crítica gratuita no ar, Marcos voltando para falar de mais uma cabine que nós fizemos em parceria com o nosso sensacional novo parceiro do canal, Telecine. Sim, agradecendo mais uma vez aí por nos prestigiar com mais um filme que sai, que seria lançado para os cinemas e vai estrear aí para quem é assinante do serviço do Telecine. Filme nacional, mais uma vez, desta vez uma comédia 100% comédia, já que o primeiro filme, Três Verões, não era necessariamente uma comédia, mas aqui, tal qual Três Verões, temos diversas críticas sociais feitas de uma maneira bem interessante. Estou falando de Não Vamos Pagar por Nada, adaptação, veja só, de um livro escrito em 1974 por ninguém mais, ninguém menos que Dario Fo, que nada mais foi do que um ganhador do Nobel, cara. Então, assim, tu vê que tem ali tem uma gabaritada este filme aqui. Contamos com a presença da ilustríssima, sensacional, adoro ela, Samantha Schutz e do Edmilson Filho. Quem é Edmilson Filho, Marcos? Ele é nada mais nada menos o cara lá do Cine Hollywood. Ou, como a gente ficou brincando aqui em casa, o tio ou o primo mais velho do Whindersson Nunes. Eles parecem bastante. Inclusive em termos de humor ali, tem muita coisa parecida que eles fazem. Não Vamos Pagar por Nada. Como eu já disse, é a adaptação de uma obra italiana, mas o mais curioso e talvez o mais triste é, em 1974, lá na obra original, ele abordou de maneira um tanto quanto mais anárquica e com muita crítica sociopolítica. Aqui, passados 40 anos, velho, é muito tempo, a gente vê que pouca coisa mudou. Acompanhamos Antônia, que vai até o supermercado, como sempre, para comprar o que ela pode pagar com pouco salário que seu marido recebe e é surpreendida com um aumento absurdo de preços. Algo bem parecido com o que a gente está enfrentando nas últimas semanas aqui no Brasil. Desesperada, ela acaba liderando uma rebelião de todas as donas de casa que estão lá para fazer as compras e acabam saqueando o mercado. E acaba que ela volta para casa junto com a sua amiga cheia de compras e dentro dessas compras tem lá ração para cachorro, cabeça de galinha e alpiste. Mais do que isso eu vou acabar estragando a experiência de vocês, eu não quero entregar demais, mas eu acho que o ponto muito curioso que esse filme retrata é exatamente essa questão da volta da inflação, o aumento descoordenado de produtos básicos para a sobrevivência, principalmente da classe baixa, que não tem muito de onde tirar, não tem muito para onde ir. E aqui é retratado de uma maneira de comédia, uma comédia que eu gosto de chamar bem popular, aquela famosa comédia Globo Filmes. Por mais que não seja o intuito do filme, ele acaba conversando com aquele público que gostava da antiga Zorra Total, o Candidato Honesto, né? Então, assim, Marcos, isso é uma forma de tornar o filme pejorativo, coisa e tal? Não, eu não vejo dessa forma. Eu acho que existem públicos que absorvem este tipo de humor. Este aqui, ao contrário dos que eu citei, para dar um exemplo do que é o Comédia Globo Filmes, ele tem essa sacada muito sutil e ao mesmo tempo muito abrupta de fazer essa crítica social que nós estamos passando. Afinal de contas, se para mim não fez lá tanta diferença o aumento do arroz, para quem está lá na camada C, D, ou mesmo nem faz parte de uma camada, porque está realmente à margem da sociedade, o impacto foi gigantesco. O arroz é um dos alimentos mais básicos que a gente tem, que compõe o prato de quase 90% dos brasileiros, arroz, feijão e, quem sabe, um pedaço de carne. Então é muito curioso como o diretor, porque eu até anotei o nome aqui, o João Fonseca, que é o primeiro longa dele, inclusive, e eu acho que ele mandou muito bem, porque se tu for analisar o elenco como um todo, é um elenco razoavelmente estrelado, atores gabaritados, então isso poderia gerar uma dificuldade, muito pelo contrário, ele soube jogar. Mas voltando aqui ao que eu queria dizer, eu acho que ele teve essa sacada genial de o marido dela é um cara muito correto, digamos assim, até poderia dizer que ele é um cara Caxias, por assim dizer, e ele acaba aceitando o fato de que a mulher acabou comprando ração de cachorro, cabeça de galinha e alpiste, e ele se vira com aquilo, ele acaba comendo a ração de cachorro,
no alto do desespero de, cara, ou eu como isso ou eu fico com fome. E ele não tem outra alternativa, ele não tem uma possibilidade de ir ali comprar um pão, um leite, coisa e tal. Tem diversas críticas muito bem jogadas durante o filme, como quando um dos policiais que vai investigar a casa deles por conta desse crime que aconteceu, ele revela, né, falando aqui só entre nós, eu acho um absurdo, eu concordo com o que as mulheres fizeram, elas foram muito corajosas. Então tu vê que ele não tenta endemonizar ou tornar o vilão da história o policial que está simplesmente cumprindo com o seu dever. Por mais que ele concorde com o que elas fizeram, ele tem que cumprir o seu dever, que é ir lá e verificar quem foi que cometeu o crime e tudo mais. É um filme muito leve nesse sentido por ser uma comédia, mas a crítica ela é muito pesada. Os personagens eles são de fácil empatia, é muito fácil tu se identificar com eles. É claro, estou falando isso do público mais geralzão, aquele público, lembrem que eu disse, comédia Globo Filmes. Então, assim, é um público que está acostumado com uma comédia mais simples, digamos assim. As piadas, elas são dentro de falas que são muito comuns deste tipo de público. A nota que eu vou dar, para deixar isso muito bem claro, a nota é 7. Simples assim. É um filme curto, ele é raso, ele é leve, ele não tem pretensão alguma de mudar a maneira de como a gente enxerga a comédia brasileira, não tem uma genialidade, mas ao mesmo tempo ele é muito sincero no que ele se propõe. Eu vou trazer um exemplo aqui e eu espero que vocês consigam compreender a diferença das coisas. Em Os Parsas 1, tem uma parte que eles querem trazer uma seriedade e uma cena triste que não é condizente com o restante do filme e que ela não dá liga. Ela simplesmente não precisava existir. Aqui, as críticas, por mais que elas sejam muito ácidas em alguns pontos, elas conversam com o restante do filme, com o desespero que as pessoas têm em não ficar com fome. O desespero de não querer cometer um crime também. Tem uma personagem que está o tempo todo querendo se livrar da responsabilidade do crime que ela acabou cometendo por conta do todo, porque ela estava lá no meio da confusão. Então eu acho que é um filme que ele é muito simples, direto e de fácil compreensão. Marcos, então se tu só falou coisas boas, por que a nota não foi maior? Porque eu acho que não traz inovação, ele não incomoda dentro da sua proposta, e ele também não é algo inacreditável. Eu não sei se eu vou lembrar desse filme daqui a 2 ou 3 semanas, mas eu acho que foi uma experiência muito agradável. A gente estava aqui, jantamos, tranquilo, acompanhamos o filme, não me incomodou em nenhum momento, já vi filmes, e aí volto a citar aqui um exemplo negativo, mas é a realidade, tem até crítica aqui no canal, o Candidato Honesto, cara, pra mim foi torturante assistir o filme, sabe? Tipo, é uma comédia que não casa com o que eu acho que deve ser a comédia. A gente tem possibilidade de entregar um material melhor. E este é um bom exemplo de comédia bem feita, simples e direta, tem a sua crítica social, tem os seus momentos de piada pastelão que vai fazer todo mundo rir, coisa e tal, e tem um final que é ok, é legal, ele funciona, e eu acho que para uma experiência do grande público, quando ele estrear na Globo, vai cair matando, uma galera vai gostar, uma galera vai compartilhar as frases que aparecem no filme, e é bem legal, é uma experiência prazerosa. Então se tu é assinante Telecine, vá assistir o filme, porque vale muito a pena, é uma diversão garantida, principalmente para quem curte comédias Globo Filme. Lembrando mais uma vez, isso não é um termo pejorativo, é só uma forma de classificar um tipo de comédia que a gente tem feito, muito bem feito, e muitos exemplos aqui no Brasil. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Lembrem de assinar a Telecine, vale muito a pena. E é isso, então, gurizada, muitíssimo obrigado, beijo, abraço, tchau e fui! Valeu, falou!